Glórias a Deus. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Amém? Capítulo 12. Já tenho ministrado muito dentro desse capítulo, principalmente os primeiros 2 versículos que nós vamos ler aqui. Mas uma palavra rema, uma palavra direcionada por Deus, não por fatos de coisas que somente cabe a mim. Eu quero dizer que essa mensagem, como eu falei nos outros dias, tanto em Garibaldi como em Farroupilha, eu digo que essa mensagem é para mim. Essa pregação nessa noite é para mim, amém? As coisas que nós vamos falar aqui só acontecem comigo, não acontece com vocês, amém? Hebreus 12, versículo 14, fala assim, todos acharam, amém? Hebreus 12, 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, certifique-se que diligentemente de que ninguém se prive da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos se contaminam. Versículo 16: e que ninguém seja impuro, profano, como Esaú, que por um prato de comida se vendeu o direito de sua primogenitura, porque vocês sabem que posteriormente, desejando herdar a bênção, foi rejeitado, porque não encontrou lugar no seu coração para o arrependimento, embora o tenha buscado com lágrimas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero contar para você um sonho que eu tive de terça-feira para quarta-feira. Eu sonhei que eu estava num vilarejo, na beira de uma praia, não tinha ondas. Eu me lembro que eu estava saindo da orla, da beira da praia, e o dia estava bem feio, chuvoso, sabe, quando a gente está naqueles dias de inverno aqui, sabe, nublado, acinzentado, e poucas casas. E eu me lembro que no sonho, eu andando por uma rua, tinha um prédiozinho como se fosse um térreo, com apartamentos, aí o segundo e o terceiro andar, e eu ia ficar hospedado ali, eu estava indo para aquele lugar. E quando eu fui chegando naquele prédio, passou por mim uma ambulância. Eu não conhecia ninguém ali. Passou por mim uma ambulância dos bombeiros, aquela ambulância vermelha, e ela passou com sirene rápida e entrou por detrás daquele prédio. E atrás daquele prédio eu entendi que tinha uma pista de voo, de decolagem de pequeno porte, aviões de pequeno porte, menor do que o que temos aqui em Garibaldi. E eu olhei, aquela ambulância entrou naquela pista, acelerou tudo e começou a decolar, e ela levantou o voo. E quando eu vi aquela ambulância levantando o voo, eu fiquei apavorado. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Peguei o celular e falei, eu vou filmar isso aqui porque ninguém vai acreditar no que eu estou vendo. Uma ambulância voando, e quando ela decolou, as portas de trás se abriram, e não dessa forma, mas como se fosse de cima para baixo, se abriram assim. Eu imaginei que ela fosse abrir asas e sair voando, mas ela saiu voando e ela levantou o voo, e chegou numa certa altura, e eu filmando com o celular aquilo, ela fez uma curva, ela deu uma pane, e aquela ambulância fez uma tentativa de retornar para aquela pista, só que ela não conseguiu chegar a tempo na pista, e ela bateu naquele prédio onde eu ficaria hospedado. E quando ela bateu naquele prédio, houve uma explosão muito grande, parte do prédio caiu. Eu vi pessoas correndo, pegando fogo, pessoas debaixo de entulho pedindo socorro, pessoas mortas. E foi uma coisa muito feia, muito triste. E eu comecei a gritar, pedindo para que as pessoas chamassem o bombeiro, chamassem o SAMU, mas o bombeiro estava ali. E ninguém corria, ninguém ia atender, ajudar aquelas pessoas. E quando eu fui me dispor
a ajudar, resgatando pessoas ali no meio daquele incêndio, eu comecei a sentir um negócio na minha garganta, como se eu tivesse engasgado. Alguém que já se engasgou com espinho de peixe, eu tive aquela mesma sensação, como se alguma coisa tivesse engasgado na minha garganta, e eu comecei a forçar, e eu parei, tirei o foco daquilo que havia acontecido naquele acidente, e comecei a tentar colocar para fora. Eu sentia como se alguma coisa tivesse entalado na minha garganta, e eu fui enfiei o dedo dentro da minha garganta e comecei a futucar, e até que eu encontrei um pontinho, e eu puxei, era um espinho comprido assim, preto, tamanho como se fosse um palito de dente, muito pontiagudo, e eu puxei um, e aí continuava, puxei outro, e continuava, puxei, fui puxando, tirando um espinho atrás do outro, fui tirando um espinho atrás do outro, e não parava mais, e eu já estava ficando sufocado, e eu disse assim: meu Deus, eu vou morrer asfixiado, porque era um espinho tirando atrás do outro. E nisso eu me acordei de manhã na quarta-feira, orei. Deus tem me dado o privilégio de entender, discernir, interpretação dos sonhos, e eu fui orar, porque uma coisa é quando alguém vem me falar, quando Deus usa o dom que você tem para outra pessoa, outra coisa é quando é para você mesmo. Eu também tenho que perguntar para algumas pessoas, e antes de ligar, eu sempre, quando Deus me mostra algumas coisas assim, não tenho como dizer que não era algo de Deus esse sonho, um alerta, algo assim. Eu, antes de ligar para o meu pai, eu fui a Bento Gonçalves no mercado, e durante o caminho eu fui orando e falando com Deus: Deus, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Que espinhos são esses? Que acidente foi aquele? O que era aquela ambulância? O que era aquela pequena comunidadezinha, aquela casa? Enquanto eu estava indo, o Senhor falou para mim exatamente isso enquanto eu orava. Ele diz assim: estou tirando de você as suas ofensas. Eu fiquei um pouco perplexo pela forma com que o Senhor me falou, abriu o meu entendimento. Estou tirando de você as suas ofensas. E imediatamente eu me lembrei de Paulo, quando Paulo orava pedindo para Deus tirar um espinho da carne, e a representação dos espinhos na carne de Paulo eram as lutas, as prisões, os açoites, eram as vezes que ele era abandonado por pessoas, as vezes que as pessoas faziam complô, traíam ele. Então Paulo, ele orou para Deus, pedindo para que Deus tirasse aquele espinho. Durante 3 vezes ele ora, e Deus fala: a minha graça te basta. E eu me lembrei daquilo, eu falei: Deus, mas eu quero entender que espinhos são esses. Enquanto que, ao retornar, chegando na porta de casa, o Espírito Santo ministrou meu coração, falou assim comigo: Guilherme, os espinhos são orgulho, são vaidades, são soberbas, sim, são ofensas, são feridas que ao longo dos anos foram regadas na sua vida. E eu temi naquele momento, eu falei: como que pode? 23 anos, pastor, de ministério, e ainda existem coisas não resolvidas em Deus. E imediatamente antes de subir ao apartamento da minha casa, na porta da igreja ali em Garibaldi, eu comecei a orar: Deus, me perdoa. Eu entrego hoje o orgulho, a vaidade, a soberba. Eu comecei a falar de coisas até que me veio no momento assim, que eu nem sabia, de coisas que eu nem sei se era pecado ou não. Eu comecei a falar com o Senhor, eu falei: Deus, eu entrego. E quando eu subi de tarde, eu liguei para o meu pai falou assim: Guilherme, são 2 coisas esse sonho. Primeiro, é um ataque maligno, sim, de trabalhos que estão sendo feitos. Ele falou exatamente essa palavra, voodoo, que estão sendo feitos para você, para a sua família. Deus me mostrou, enquanto você falava do sonho, o seu nome, o nome da sua esposa, dos seus filhos sendo colocados nos terrenos de feitiçaria. E eu falei: aleluia, isso só acontece comigo. E quando ele disse que o outro significado tinha a ver com raízes do momento, eu falei: já entendi. E fiquei o dia inteiro ali meditando sobre isso.
Viemos para o culto de tarde, culto à noite, e me lembrei desse texto de Hebreus, onde que fala aqui no versículo 15 de raiz de amargura, e tem todo um contexto. Normalmente a gente fala do 14 e do 15 e esquece muitas vezes do 16 e do 17. E o que me chama a atenção do 16 e do 17 é que ele fala assim: que ninguém seja impuro ou profano. E ele cita o exemplo de um homem que era impuro e profano, Esaú era irmão de Jacó. Ele tinha o direito da primogenitura, a bênção do Senhor, mas ele vendeu, porque ele não valorizou. Ele vendeu para um prato de lentilha. Ele não valorizou aquilo que Deus colocou na vida dele, e mesmo que ele tenha não se arrependido, mas ele teve remorso, porque o próprio texto diz que não houve arrependimento. Ele teve remorso, ao ponto de chorar, e achando que chorar vai resolver, sentir apenas remorso vai resolver os problemas da nossa vida. Porque se houvesse arrependimento, é o que o próprio versículo 17 está dizendo, não havia lugar no seu coração para arrependimento. Versículo 16, ele está dizendo que a bênção da primogenitura no Antigo Testamento significava carregar o legado de Deus na terra para os filhos de Deus. Era o legado, o privilégio de alguém que daria continuidade na visão, na palavra profética, no direcionamento de Deus para uma nação, não só para uma família, mas para uma nação que foi escolhida e chamada pelo Senhor, pelo nome do Senhor. Mas não havia arrependimento, não tinha espaço para arrependimento, e o texto diz ali que mesmo que ele tivesse chorado lágrimas, o remorso provoca isso, a gente chora quando a gente sente dor, nós choramos e lamentamos quando a gente tem perdas, sim ou não? Ou só acontece comigo? Fala comigo, aleluia. A gente sofre, porque remorso tem a ver com essa palavra, é sinônimo de reviver aquele momento fatídico, as dificuldades, é de reviver, talvez dia após dia, aquele trauma, ou algum momento que alguém ativa um gatilho na sua vida e você revive tudo de novo e entra num limbo, num consumismo, ao qual você agora se torna uma vítima incurável, se torna uma pessoa intratável. Mesmo que venha a palavra de Deus, mesmo que haja uma revelação, como eu ouvi esses dias uma moça dizendo para mim, sim, que ela acredita que Deus existe, mas não acredita que Ele possa fazer alguma coisa por ela. Eu falei para ela, como assim? Ela disse, não, eu acredito que Deus existe, eu já servi na igreja, já cantei, toquei no altar, preguei a palavra de Deus, eu era da igreja. E ela disse assim, o meu pai era pastor. Ela não falou com essas palavras, mas ela disse claramente para mim que o pai dela abusava dela. E aquilo foi uma marca tão profunda, causou sim, não só por causa disso, mas por outras coisas, porque ele tinha outras mulheres, causou a separação, a divisão de uma família. Isso foi uma marca profunda, e o Deus que ela esperava, no momento mais difícil da vida dela, ela disse, ele não estava lá. Eu falei, olha, eu sei, eu entendo a sua dor, só não compreendo o seu posicionamento, porque se você prega a palavra de Deus, se você pregava a palavra de Deus, você sabe que Ele está em todos os lugares, e você sabe que a Bíblia diz que a alma que clama será salva. A palavra de Deus diz que perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado e contrito. A Bíblia também diz que quando nós clamamos na nossa angústia, o Senhor nos ouviu, Ele nos atendeu. E quando nós estamos vivendo momentos difíceis, o Senhor, Ele está presente. Fala isso para o seu irmão, Deus está presente o tempo todo.
até nas horas mais difíceis da sua vida. Como diz a canção nova por aí, Ele estava lá. E como é difícil nós reconhecermos que Ele estava lá no momento mais difícil da nossa vida. O sonho não foi à toa. Na terça-feira foi um dia muito difícil, a começar pelo domingo passado, não pude estar aqui. A Lívia passou mal, estava cheio de vergões pelo corpo, manchas vermelhas do corpo. Fomos para o hospital, saturação baixa, batimentos elevados, estava tendo uma crise, convulsões, desmaiou, vomitou, fez um monte de coisa na porta do hospital. Fomos para casa, mais de 7h30 da noite, 7h30 a gente foi liberado para ir para casa. E não foi só aquele dia. Na segunda-feira ela passou mal no colégio, foi buscar de novo. Na terça-feira a mesma coisa, foi buscar ela de novo. Ela ficou, depois que voltou para o médico lá, ficou de novo no oxigênio. A gente fica angustiado sim, porque eu entendo que o inimigo está tentando de alguma forma atacar a nossa vida, e nós ficamos angustiados, mas nós clamamos, nós não nos prostramos aos ataques do inimigo. Amém? Fala para o seu irmão, não se prostre para o inimigo. Mas na terça-feira de noite não pude participar do culto de novo, porque eu estava numa reunião, já tinha tido uma reunião de manhã e outra reunião à noite. Eu estava no carro. Para quem veio no culto, me viu no carro. E pensa em umas reuniões difíceis. Para quem eu tenho acompanhado o povo compartilhar, desde outubro eu venho sendo atacado de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, dentro do contexto teológico, ministerial, tendo que defender a minha fé. E na terça-feira eu estava tão angustiado por tantas coisas que estavam acontecendo. Depois do almoço eu deitei no meu quarto um pouco e eu falei assim para Fábio: Fábio, eu estou com uma angústia, estou com vontade de chorar. E ela diz assim para mim, me surpreendeu, e disse: eu também estou. Eu falei: cara, só pode ser coisa de Satanás isso aí, não pode ser de Deus. E eu comecei a clamar. Aí eu tive um sonho, e orando o Senhor começou a abrir meu entendimento para algumas coisas. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Quando Deus quer curar uma área da sua vida, sabe para onde Ele te leva? Para o mesmo lugar que você se feriu. Para o mesmo lugar aonde você foi machucado, ferido, desrespeitado, aonde você foi injuriado. Deus te leva para lá para te honrar. Posso ouvir um amém? Amém. Deus te leva para o mesmo lugar onde você se feriu. E as marcas na nossa vida, elas são bem claras. Uma coisa é quando Deus está provando, e a gente tem que ter uma certa, como o próprio texto diz aqui, ó, que diligentemente, isso significa que nós temos que ter esforço, empenho, cuidado, temor, responsabilidade, para que a gente não seja impuro, para que não seja profano. O texto, o capítulo, a partir do versículo 14, é um convite de Paulo à santidade. Aí eu volto para o versículo 14, o convite para a santidade. Quem não se santifica se fere muito fácil e rápido, se machuca com qualquer coisa, transborda com qualquer coisa, porque não está bem consigo mesmo, não consegue estar bem com outras pessoas, ou seja, um relacionamento interpessoal é afetado, e o seu relacionamento com Deus acaba se tornando superficial ou morto, frio. Porque o âmbito do contexto ali, paz com todos, tem a ver com o versículo de número 15. Cuidado, que ninguém se prive da graça, e que ninguém prive alguém da graça. Lembra que o que é a graça, queridos, que a gente falou? A gente tem falado esses dias que a graça é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. Deus nos dá quando nós não merecemos, é porque Ele nos ama, porque Ele é bom. Amém? Amém?
E quando nós nos privamos disso, ou privamos alguém, existe só uma maneira, fala para o seu irmão, é falta de perdão. Falta de perdão. Perdoar-se a si mesmo, perdoar o próximo, pedir perdão para Deus. Eu já ouvi pessoas dizer para mim assim: Deus não vai me perdoar pelo que eu fiz. Tem gente que acha e entende que tem que se consertar, tem que ficar prontinho, perfeitinho para poder caminhar com Jesus. Tem gente que pensa assim. Mas tem gente que também que parece que cultiva, eu chamo isso, a Bíblia me fala de lambedores de feridas, o vitimismo. Ah, você viu o que aquela pessoa fez comigo? Ela fica constantemente, é que nem um cachorro, que quando se machuca, ele fica o tempo todo lambendo a ferida, não deixa cicatrizar direito, não deixa virar aquela casquinha, não deixa se curar, não se permite ser curado. Eu não sei você, o seu organismo, se você não estiver bem com a imunidade, você machucar. Eu me lembro uma vez que eu queimei a minha perna no cano de escape de uma moto. Passou a primeira semana e nada, só o negócio só piorando, 3 meses e não tinha jeito. Eu falei, eu vou no médico, tem alguma coisa errada. O médico perguntou para mim assim: qual foi a última vez que você tomou uma bezetacina? Eu era criança, eu vou tomar uma aqui. Irmão, ele deu um dia, no outro a ferida secou. 3 dias depois já tinha casquinha, 1 semana depois já tinha resolvido o problema. Mas a vida do crente é assim: cultivamos feridas, marcas, dores, porque temos um sentimento de orgulho, e quando o seu orgulho é ferido, é tocado, é sacudido, é mexido, você endurece o seu coração, se fecha, não se permite, e não permite Deus trabalhar e agir na sua vida. E se tem uma coisa que o gaúcho é orgulhoso, sim ou não? Depois da pregação, no final do dia, vocês querem pegar na porta, pode pegar, se você der conta. O povo orgulhoso, que carrega feridas, traumas, e entende que tem que voltar para suas casas, sair por aquela porta carregando toda essa dor, feridas, ofensas de pessoas que até já morreram. Posso ouvir um aleluia? Essas coisas só acontecem comigo. Você entendeu o que eu falei? Que essa pregação é para mim, não é para vocês? Aleluias. Não é para mim. Só acontece com os outros. Deixa eu ver aqui. E eu me fiz uma pergunta para Deus na quarta-feira, o que me levou a orar. Eu falei para o Senhor assim: Deus, por que eu ainda me ofendo? Por que você ainda se ofende? Se a proposta da palavra de Deus, ela diz totalmente o contrário. Para aquele que nasceu de novo, para aquele que experimentou do amor, da graça, da misericórdia, por que nós nos ofendemos? Primeiro, não esqueça que você ainda é carne, e a carne tem vontades essas que Paulo denomina como paixões carnais, que levam e conduzem à natureza pecaminosa pelo qual nós somos gerados a partir de Adão e de Eva. Ou seja, é natural que você seja atacado pelas ofensas, seja atacado pelo orgulho, mas o normal de Deus, como é o exemplo de Cristo, e o normal de Cristo, o exemplo de Cristo foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por que ele estava orando na igreja? Para os seus executores, para aqueles que 3 dias antes estavam nas entradas de Jerusalém, cantando louvores, dizendo: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. 3 dias depois, era o mesmo povo que dizia: crucifica-o.
A nossa natureza humana, ela é sensível, reativa, orgulhosa e carente. Se tem duas coisas que eu tenho problema, eu tenho dificuldade de ser manso, é com pessoas que são imperativas, voltadas para o lado da natureza. Como é que é aquela palavra que a pessoa ela é... Aleluia, esqueci. Como é que é o nome, Fabiano? Narcisista. Sabe, eu tenho dificuldade, eu não tenho muita paciência. Sabe, eu sei que isso é da minha natureza humana, mas por causa da palavra, por causa do Espírito Santo, eu paro, eu olho, eu fico tentando ouvir Deus, eu fico em silêncio até que Deus fale. Se Deus não falar, ou eu tenho que virar as costas, ou eu tenho que me defender, porque o narcisista ele ofende com palavras, com atitudes, sim ou não? E outro tipo de pessoas que eu também tenho dificuldade são pessoas carentes, não aquela carência de não ter as coisas, mas aquelas pessoas que são carentes e que se voltam para o lado do vitimismo, são lambedores de feridas, são pessoas que cultivam marcas e não querem abandoná-las, querem ficar vivendo na dor, na angústia, no sofrimento. Mas quando o Senhor começou a ministrar no meu coração que a nossa natureza carnal, é claro, é reativo, a gente vai reagir a algumas coisas, porque somos carne, mas Paulo diz, olha, podemos todas as coisas, nem tudo convém, nem tudo edifica, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E quando você descobre que uma área da sua vida que você pensa que estava resolvida em Deus, de repente Deus te leva de volta, para tratar, para te curar, porque aqueles espinhos estavam me sufocando naquele sonho, e eu tirava um após o outro e não terminava mais, até que eu acordei. A maior parte do sonho foi tirando um espinho atrás do outro. E sabe por que, queridos, nós somos orgulhosos? Você quer ver uma coisa? Você tem tentado há muito tempo vencer o pecado na sua vida. Não distorça o que eu vou falar. A Bíblia diz que não é você que vai vencer, mas é você que está tentando vencer uma coisa, e só o Espírito de Deus vai fazer isso na sua vida. Eu vou te citar duas pessoas na Bíblia que tentaram fazer isso. Tentaram se justificar e eles tiveram remorso. Um se arrependeu e o outro ficou só no remorso. Pedro e Judas, discípulos de Jesus. Na noite que Jesus foi traído, Pedro disse com toda a veemência, dizendo: Senhor, jamais te abandonarei. Senhor, se for necessário, eu vou contigo para a prisão. Mas também é o mesmo cara que diz: vamos fugir, salva-te a ti mesmo, dá a boca para Satanás falar. E na hora do vamos ver mesmo, na hora de provar a sua fé para si mesmo, ele nega Jesus 3 vezes, e ele entra num limbo de remorso, porque é da natureza do homem. Se você, olha só, preste bem atenção, se você não identifica que fez um mal para alguém, ou quando identificou não se sente mal, tem alguma coisa de errado, pelo menos algum grau de narcisismo tem. Se você não identifica o mal que você fez para outra pessoa, quem dirá para você mesmo? Porque Paulo diz assim: se nós fôssemos nos julgar a nós mesmos, não seríamos julgados. E por outro lado ali vem Judas, quando ele viu que o que ele tinha feito não foi pior do que negar, ele traiu, e ele tentou voltar atrás, mas sem arrependimento, como nós lemos aqui no versículo 17, não encontrou lugar para arrependimento no seu coração, embora ele tivesse chorado, lamentado, ele sentiu remorso, em outras palavras, ele sentiu pena de Jesus, ele sentiu pena. E quando o remorso não gera arrependimento, o remorso apenas gera morte. Enquanto que o remorso que gera arrependimento, revive aquilo, gera arrependimento, porque o Espírito Santo tem lugar para agir. O Espírito Santo tem lugar dentro da sua vida. E Pedro se arrepende. Pedro volta para o ministério. Eu vou te falar uma coisa: ninguém vai para o inferno sem uma oportunidade de arrependimento. Embora o texto aqui para mim deixe bem claro que Esaú em vida foi rejeitado,
em vida. Não sei, é a Bíblia que está dizendo. A gente pode especular. Não sei se ele foi para o céu, porque no coração dele não tinha lugar para arrependimento. E o texto diz que ele era impuro e profano. Quantas vezes, querido, o caminho da santidade faz com que a gente se desvie para um lado para o outro, e a gente vai se sujando aqui, se sujando ali, e voltamos para o caminho, e vai, e a gente passa uma vida inteira achando que está limpo, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Afinal de contas, a gente participou da ceia, orou, pediu perdão, mas de repente Deus te leva para um lugar e te mostra: ainda existem espinhos, existem feridas, existem marcas que não foram curadas e tratadas na sua vida. E a gente fala: como assim, Senhor? Nós nos ofendemos porque o nosso orgulho é ferido. Quem aqui se ofende? Quem aqui se ofende facilmente? Aleluia. Saiba que quem se ofende muito ou pouco, a psicologia diz que é orgulho ferido. Ou seja, você é um orgulhoso. E o primeiro pecado que aconteceu no céu foi orgulho. E o orgulho, ele gera algumas coisas, como soberba, vaidades, dureza de coração. E a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. O soberbo é aquela pessoa que acredita que ela pode todas as coisas, e que vai manipular o coração de Deus, o favor de Deus para si mesmo. O soberbo é aquela pessoa que nada é o suficiente. O soberbo é aquela pessoa que não valoriza os outros, não está nem aí com as outras pessoas, só está preocupado com o seu próprio bem. Esse é o orgulhoso. Com todo respeito, queridos, mas é a palavra de Deus que me diz. Nós nos ofendemos porque nosso orgulho está ferido. E aí você vai entender o versículo 15, raiz de amargura. Eu faço uma pergunta para você. Uma raiz de uma árvore, ela leva quanto tempo para crescer? Você pega aí um eucalipto, por exemplo, ou algumas outras árvores, e tem árvores aí que tem muito mais raízes do que propriamente do que fora da terra, coisas para cima, o caule, o seu corpo, vamos dizer assim. Tem árvores que ela tem 3 vezes maior o tamanho para baixo da terra do que para cima. Raízes profundas da amargura significa que dia após dia você foi regando, nutrindo isso na sua vida, e chega um ponto que sufoca, está aqui entalado, ou você estoura, ou você explode, ou você despeja em todo mundo e qualquer coisa. Outro dia eu fui buscar a Lívia no colégio, e ela entrou no carro assim, com um beijo daquele tamanho. Eu falei: o que foi, minha filha? Ele soltou os cachorros comigo. Eu falei: como é que é? Você esqueceu que você está falando do seu pai? Ela falou: eu falei: tá, mas espera aí, ela fez para você e você desconta em mim. Estava querendo ensinar ela que as coisas que as pessoas fazem para ela, ela não precisa replicar e fazer com os outros. E tem gente que é assim, sabe o que é isso? Orgulho ferido. Porque quem fere é porque está ferido. Quem machuca as pessoas com palavras, com atitudes, é porque está ferido. E essa ferida, essa raiz de amargura, a amargura é a profundidade do seu orgulho. O quanto está enraizado isso dentro de você. A raiz da ofensa é o orgulho. Tem orgulho, pastor, que é saudável. Tem orgulho que é saudável. Aí tem gente que diz ainda assim para mim: é o zelo pela sua casa, é o zelo pela palavra de Deus, é aquele esforço, aquela dedicação. Preste bem atenção, queridos. O orgulho continua sendo orgulho. Você sabe por quê? Porque se você fizer alguma coisa para Deus e alguém vier lá e passar o dedo, continua sujo, você se ofende. Se alguém chegar para você e dizer: hoje você vai ficar no banco, você não vai ministrar, você se ofende.
Se alguém vier e falar para você alguma abobrinha, uma profetada, ou dizer uma coisa para você que você não gostou, como a gente ouviu um tempo atrás, eu e minha esposa foi no culto, a irmã veio reclamar para a pastora, dizendo assim, pastor, e veio chorando, dizendo, pastora fulana, eu fui cumprimentar ela, estender a mão para ela, dizendo, eu te amo no amor de Cristo, e ela não me cumprimentou, e ela ficou ferida, ela ficou magoada, chorando, e a pastora respondeu para ela assim, minha querida, dá para ela a paz do Senhor, se ela não te der, não fique chateada, não fique triste, sabe por quê? Nós só podemos dar aquilo que temos. Se você tem a paz do Senhor, o que o texto está dizendo sobre isso, você cria paz com todos. Se você tem a paz do Senhor, dá, distribui. Agora, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Você não vai dar amor se você não tem amor. Você não vai dar cura se você não está curado. Sabe o que é isso? Tem pessoas que argumentam coisas aparentemente honestas, e isso chama de falsa humildade, tá? O orgulho bom chama-se falsa humildade. É a boa intenção. Vamos fazer uma boa intenção, vamos fazer uma ação, vamos fazer uma coisa, vamos ajudar o fulano, mas se seu nome não for comentado, se o seu nome não for lembrado, você se ofende. Se você não for convidado, é a festa do pastor, não me chamaram, me pediram tantas coisas, nem lembraram do meu nome. Eu fui para a igreja, fui lavar, fui limpar, fui organizar, fui fazer e acontecer. Ninguém agradeceu, ninguém falou no púlpito, obrigado porque o fulano fez isso. Já pensou se eu tivesse que fazer isso todos os dias? A única pessoa que eu falaria aqui é o Cetolim, talvez. É o homem que faz tudo da igreja. Aleluia. Graças a Deus que Deus deu para ele esse dom. Isso é dom, sabia, gente? Glória a Deus. É dom. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 13, versículo 10. A soberba só resulta em contenda. Coloca ali. A soberba só resulta contenda. Provérbios 13, 10. Você quer ver alguém soberbo, orgulhoso? É só você saber das confusões da igreja. Ele está lá, ela está lá. Aleluia. Provérbios 13, 10. Soberba ou arrogância só produz contenda, mas a sabedoria está com aqueles que buscam o conselho. Você é aquela pessoa que pensa antes de falar? Sim ou não? Aleluia. Tem um que diz que sim, tem outro que diz que não. Você é aquela pessoa que pede um conselho antes de agir? Ou você é reativo? Porque quando você reage, o seu orgulho, o seu caráter deformado, ele é exposto. E é nesse momento que o seu caráter, quando é colocado para fora, até o diabo sai correndo de você, Deus. E ele sai correndo e diz para Deus, eu não fiz nada, eu só soltei o burro. Como que para quem sabe aquela história. Quando eu acho que eu mereço ser tratado de outro jeito, ou quando alguém diz, não deveriam ter falado assim comigo, ou quando alguém fala, não é justo. Isso é soberba, é orgulho. E sabe o que acontece quando você age dessa forma? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Isso é uma porta para raízes de amargura na sua vida. Mal sabe o orgulhoso, o soberbo, que lá no final da estrada, no final da história, vai estar sozinho, porque ninguém gosta, ninguém quer, ninguém saudável emocionalmente e espiritualmente quer ficar perto de alguém assim, quer ter convívio com alguém assim. São pessoas normalmente solitárias, não têm amigos. Sabe por quê? Outra coisa, queridos, que
o Senhor ministrava no meu coração que o orgulho, ele é sutil. Eu vou lembrá-lo, Paulo diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 em diante, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É pela sutileza. Lembra da raiz de amargura que dia após dia vai sendo nutrida e regada na sua vida. Você não consegue reconhecer o fato de que eu parei na porta da igreja lá na quarta-feira de manhã. Eu orei, falei, Deus, eu falei assim, Deus, eu não me reconheço. Eu não me reconheço nisso que o Senhor está me falando. Mas como eu não sei de nada, e o Senhor sabe tudo, eu falei, Senhor, eu confesso, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou soberbo. Eu comecei a falar de coisas, de tudo aquilo que a gente fala para os outros. Eu falei, Deus, eu estou ofendido, eu estou machucado. E quando eu falei assim, eu estou ferido, Jesus falou de novo no meu coração, é verdade, você está ferido. Eu falei, aleluia. É que nem um meme que diz assim, a vontade de rir só não é maior do que de chorar. O orgulho é sutil, e sabe por que ele é sutil? Por que ele se manifesta, querido? Sabe por quê? Você vai perceber uma coisa, crente, presta bem atenção. Quando você começa a se ferir facilmente, é porque a sua natureza carnal está querendo voltar à tona. Você está morrendo espiritualmente, aos poucos, de uma forma tão sutil, e você não percebe. Já foi fazer algum procedimento que você não percebeu e o médico já estava te dando uma injeção lá e você não percebeu que dormiu e acordou. Algumas vezes aconteceu isso comigo. Uma vez fui fazer endoscopia, a enfermeira me deu uma colherinha com anestésico para tomar, e quando eu tomei aquilo ali, assim, a voz foi ficando longe, e a última coisa que eu ouvi era os médicos dizendo assim, o médico dizendo a mim, respira, 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 e apaguei. Naquele momento meu corpo não reagiu, e na minha consciência eu estou morrendo. Isso foi 7h30 para 8 horas da manhã, quando eu estava fazendo o exame. Eu acordei 9h30 da noite, trabalhava de madrugada, 9h30 da noite, atrasado para ir para o trabalho de novo. Eu acordei, o que aconteceu? Onde que eu estou? Como que eu vim parar aqui? Quem me trouxe? Quem carregou esse tamanho de gente? Eu olhei meu pai e falei assim, aleluia. Se teve alguma vez na minha vida que meu pai me viu drogar, foi essa vez. Não sei como, ele disse que eu fui caminhando, não me lembro. Fui caminhando para o carro. Mas preste bem atenção, queridos, o orgulho é sutil. E quando você disser no seu coração, cuidado. Quando você disser que não é orgulhoso, cuidado. Quando você disser que não é orgulhosa, cuidado. Você não sabe tudo sobre você. Mas quando aquele que sabe tudo ao teu respeito te chamar para esse lugar de cura, de alma, aí você vai reconhecer. É verdade, Senhor. O Senhor estava aqui o tempo todo, eu não sabia. É verdade, Senhor. Antes eu só ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Você está entendendo isso? A coisa mais difícil que tem para mim é quando Deus me leva para esses lugares e eu sei que Ele está vencendo o orgulho na minha vida. E todas as oportunidades que eu tive na minha vida, onde que eram coisas de Deus, mas eu via sempre o Senhor me puxando para trás. E eu não entendia tanto na época o porquê que Deus falava não, não, e não, e não, e não. E a única conclusão que eu tive, Deus só pode estar me protegendo de alguma coisa. De eu entrar por esse caminho e me perder. E agradeci a Deus, obrigado. É que nem quando um filho, você está caminhando com ele, você tem que dar a mão para atravessar a rua. Mas vai chegar um tempo que você vai ter que soltar a mão dele para ele se conduzir, para ver se ele, como a gente diz, não é que as crianças são mal educadas, são mal aprendidas, mas para ver se ela aprendeu a lição, se ela vai ter cuidado de olhar para os dois lados da estrada, se ela vai caminhar no seu lado, se ela vai caminhar em direção ao objetivo, ou se ela vai sair correndo loucamente, descoordenada, espalhafatosa. Era eu e meus dois irmãos quando a gente chegava no shopping. A gente atravessava a rua de frente do shopping, quando a gente chegava na porta, a
A gente soltava as mãos dos pais e saía correndo e sumia. Meu pai dizia, a minha mãe fez, e a gente sumia. Passava horas procurando a gente. E o Guilherme, eles sabiam, sempre tinha 2 lugares que eles iam achar o Guilherme. Era na casa de doce ou era nos fliperamas, nos videogames. Lá o Guilherme estava. Aleluia. A gente se ofende quando as nossas expectativas não são atendidas. Isso acontece muito, queridos, dentro do casamento, do relacionamento. A ofensa muitas vezes ela nasce quando a gente espera que o outro faça alguma coisa. Quando a gente espera que alguém corresponda com expectativas do nosso coração. E eu vou te falar, queridos, se alguém já falou para você, então eu quero relembrar: não espere nada de ninguém. Porque se seu foco for ser correspondido nas suas expectativas, para quem é falho, para quem é pecador, por mais boa intenção que a pessoa tenha, você vai acabar se frustrando, você vai acabar desapontado. Salmo 62, versículo 5, diz assim, olha o que o salmista fala. Pega esse conselho, olha para o seu irmão e diga para ele assim: somente em Deus espera minha alma. Contudo, somente no eterno espera minha alma. E em silêncio, fala para o seu irmão assim, não fica retocando, não fica reclamando, não fica dizendo para as pessoas o que fizeram para você, mas fique em silêncio, pois é Ele quem traz a esperança. Amém? Nós temos que ser bom exemplo, nós temos que fazer o bem, ministrar e compartilhar o amor. Mas se o meu coração se decepciona com pessoas, é porque eu entreguei meu coração para a pessoa errada. A gente entrega o nosso coração para qualquer um, menos para Deus. Porque Deus não decepciona ninguém, Deus não desaponta ninguém, Deus não abandona ninguém. A palavra dele diz: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Quando nós esperamos em pessoas, líderes, instituições, aquilo que só Deus pode dar, aceitação, justiça, reconhecimento, aprovação, você vai inevitavelmente sofrer. Sabe o que aconteceu depois da quarta-feira? Eu falei: Jesus, vamos lá, a terça-feira vamos pegar, passar uma borracha, apagar tudo. Eu me ofendi com fulano, com ciclano, porque eles me desapontaram. 2 anos eu ajudando, tentando fazer o melhor possível, investindo, gastando dinheiro, eles nem viram. Eu me desviei por causa de aceitação na minha adolescência. Sentia rejeitado. Você está entendendo, queridos? Quando você mesmo não se aceita, você está se privando da graça. Vem a uma porta onde que entra o espírito de orfandade, vem o espírito da rejeição, e você corre para longe de Deus, porque é a primeira pessoa com que você se ofende, por não ver, por não sentir, por não ouvir. Você fala aquela pergunta: Deus, onde você está? O dia mais triste que fiz da minha vida. Orgulho só porque as pessoas não te reconheceram. Algum tempo atrás, nos últimos 3 anos, no final de ano, no começo do ano, na verdade, a gente tem escola Metanoia. Nos últimos 3 anos, pastor Ricardo Robordella me convidava várias vezes, né? Eu já servi na escola 12 anos, me convidou 3 vezes, 3 anos consecutivos para ir, além de ir para a escola, assumir a escola. E teria que mudar muita coisa, eu teria que ir embora daqui. Eu falava: não tem como, Deus não tem falado isso no meu coração. E eu fechava uma porta. E aí, esses dias
dias os irmãos que são da coordenação falaram assim: te escreve, vai lá, diz para eles que você vai votar. Eu falei: amém, vamos lá, vai. Eu não ia porque não tinha tempo, não tinha como. Não sou Deus para estar em todos os lugares. E aí me escrevi, e aí a resposta que eu recebi: fala para você, irmão, aleluia, nós não temos lugar para você, nem para sua família. Aí na hora veio aquela mensagenzinha na minha cabeça dizendo assim: poxa vida, Guilherme, você serviu 12 anos nesse ministério, investiu mundos e fundos para poder ir servir, e é assim que você é recompensado, é assim que você é reconhecido. Primeira coisa que eu fiz, falei: Deus, tira isso do meu coração agora. Eu não vou ficar feliz com quem mora lá nos Estados Unidos, não está nem aqui, não está convivendo comigo. Deus sabe por quê. Nós nos ofendemos porque guardamos mágoas e não liberamos perdão. Quando o coração acumula pequenas feridas, você vai ficando dia após dia hipersensível. Sabe o que é ser hipersensível? Você sabe que a sua mulher está brava com você. Você sabe que o seu marido está chateado com você. Você sabe que o seu pai e sua mãe estão querendo pegar você pelo pescoço. Aí ele olha para você e só olha. E você já pensa assim: já está, aquela criatura está maquinando mal. Alguma coisa ela vai aprontar. Aí tu fica assim, cauteloso, sabe? Faz aquilo que você não fazia antes, sabe? Faz aquilo que estão te pedindo com uma facilidade, com uma naturalidade, até lavar a louça, aleluia, sabe? Tu ri porque não é com você, aleluia. Por isso que eu falei: coitado do meu irmão, aleluia, eu sei o quanto que ele sofre, aleluia. Às vezes você está conversando com a sua esposa num cômodo, ou com o seu marido no outro, ou com o seu filho no outro cômodo, no celular, e você já sabe a resposta que ele vai dar quando você diz não. E quando você diz não, você já começa a preparar a resposta, explicando o porquê, porque ele vai retrucar, ela vai retrucar, eles vão tentar, de alguma forma, de alguma maneira, tentar te convencer, e você já está preparando a resposta, porque você já sabe o que ele vai dizer. Isso é hipersensibilidade de orgulho. E aí você não quer ouvir o silêncio do seu filho, não quer ouvir o silêncio da sua esposa, do seu marido. Você não consegue, você fica agoniado, ao ponto de chegar e dizer: por que está quieto? Aí o cabra diz assim, ou ela diz assim: é porque se eu falar, piora. É verdade, ele já falou, está piorando a situação. É o que o texto de Hebreus 12:15 diz: tenham cuidado, que nenhuma raiz de amargura contamine você. Queridos, é natural do ser humano ser atacado. O que não é natural para os que são nascidos de Deus é ser dominado e controlado por isso. Como eu disse para você, essa mensagem é só para mim. Foi comigo que Deus falou. Isso só acontece comigo, não acontece com vocês, não acontece em outro lugar. Todo ser humano é livre dessas situações. Ninguém sente remorso, ninguém é orgulhoso, todo mundo se arrepende com facilidade, ninguém carrega pesos, fardos, espinhos na carne. Só o pastor que faz isso, só ele que vive isso. Aleluia. Amém. Eu falei: Jesus, olha, vocês não fazem ideia como que é difícil falar isso para vocês hoje. Eu falei: Deus, isso é muita exposição, dizer que eu sou orgulhoso. Isso é muita exposição, dizer que a gente é vaidoso. Mas só tem uma coisa, queridos: como que Deus faz para curar você? É te levar para o lugar do problema. Tanto é que muitas pessoas vão assistir isso aqui depois, para saber de uma coisa. Para saber de uma coisa: precisa haver espaço no seu coração para arrependimento e confessar, liberar perdão para si mesmo. É mais difícil do que perdoar aqueles que te ofendem. É mais difícil porque você não reconhece.
Você não reconhece quando Deus coloca um espelho na sua frente e você diz: Deus me livre, mas Deus está falando para você: é assim. Você fala: o sangue de Jesus tem poder. E como é terrível ir para casa sabendo que nós vamos continuar daquele jeito, porque não há espaço para arrependimento. Nessa noite é uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite de arrependimento. E você precisa entender no seu coração: precisa haver espaço para Deus dentro de você. Precisa haver lugar no seu coração para Deus poder falar, para Deus poder ministrar. Porque, querido, se não houver arrependimento, não há cura, não há libertação. Você vai vir dia após dia para cultos e cultos e cultos, e vai acontecer, sabe o que? Nada. Porque você não está disposto, você não está disposta a deixar Deus mudar tudo dentro de você. Mesmo que você venha para um culto e chore, derrame lágrimas de crocodilo, porque hoje você está aqui sofrendo, porque você está dizendo: minha dor, meu isso, meu aquilo, mas amanhã você volta para a mesma vida, você volta para o mesmo pecado, você volta para a mesma realidade, e esqueceu o que Deus falou para você hoje, esqueceu o que Deus liberou para a sua vida hoje, para mudar, para libertar, para transformar você, e você continua vivendo do seu jeito, aleluia, orgulhosamente. Eu faço uma pergunta, queridos: lá no céu vai ter orgulho, sim ou não? Fala bem alto, sim ou não? Não. Então por que você carrega isso ainda dentro de você? Faz parte da natureza? Sim. Mas se você buscar uma vida cheia do Espírito, aleluia, você vai alcançar objetivos que o mundo inteiro, as pessoas buscam na vida. A vida da terra: paz, alegria, mansidão, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E tudo isso se resume numa coisa só: o amor de Deus. Amém? Se coloque em pé. Ontem aqui nós tivemos o encerramento dos trabalhos dos jovens, e a irmã Natália trouxe uma mensagem, enquanto que Deus ministrava no meu coração a mensagem dela. A gente tem até dificuldade de se alegrar quando Deus faz alguma coisa. Nós temos dificuldades de manifestar o amor que Deus tem por nós. Nós queremos ser amados, mas nós não amamos. Nós queremos ser ajudados, mas nós não ajudamos. Queremos ser livres, mas nós não libertamos, queridos. Quando a gente não perdoa, você aprisiona outra pessoa. Quando você não perdoa, você se aprisiona e aprisiona outra pessoa. E só Deus mesmo para romper isso, só o Espírito Santo, dia após dia, convencendo você do pecado, do juízo, da justiça, para que você experimente aquilo que toda a humanidade busca: paz e alegria. Quem aqui nessa noite está disposta a dar essa oportunidade para si mesmo e dar um passo de fé como um ato profético? Eu não sei se você vai conseguir ir de frente, mas se você puder vir, o pessoal de cá vira para lá, faz uma filinha assim, vê todo mundo para lá, e o pessoal de cá, todo mundo para cá. Amém? Isso. Nós vamos orar aqui. Eu gostaria que quando você, ao término dessa oração, você vai fazer um ato profético nessa noite. Nós vamos estar orando e você vai dizer qual é os cativeiros da sua vida. Mesmo que você não reconheça, mesmo que você diga: não, eu não sou, eu nunca me imaginei que eu fosse assim. Diga, fale para o Senhor. Fale para o Senhor, abra sua boca, não se importa quem está do seu lado, da sua direita, da sua esquerda. Saia do cativeiro, você. E nós vamos estar orando, e quando nós formos terminar a oração, você vai dar um passo de fé, saindo desse cativeiro. É um ato profético. Amém? Se você entende por fé, amém? Se você não entende, não tem problema. Se
você não quer, não tem problema, tá? Mas nós vamos orar e você vai dar um passo de fé ao término dessa oração, declarando: eu estou saindo do cativeiro da amargura, do orgulho, da vaidade, da soberba e tantas outras coisas que o Espírito for movendo no seu coração. Você vai abrir os seus lábios e declarar isso. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, como ministro, Senhor, do teu Evangelho, em concordância, Senhor, meu Deus, meu Pai, com o seu povo, nós oramos nessa noite. Não é a minha vontade, não é o meu entendimento, mas é a sua direção. Eu oro agora, Pai, nessa noite, meu Deus, meu Pai, para aquelas vidas que estão aqui, as que estão sendo representadas neste momento, Pai, aquelas que estão do outro lado dessa tela também, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Os teus anjos entram em ação agora, anjos de guerra para pelejar, Senhor, pelo teu povo, desfazendo, Senhor, todas as amarras, desfazendo agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda a mentalidade travada, todo o coração duro agora seja quebrantado em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, vai desfazendo agora o cativeiro do orgulho, vai desfazendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, o cativeiro da vaidade, do vitimismo, da amargura, em nome de Jesus. Vai tirando agora a angústia, em nome de Jesus. A tristeza do coração seja tirada agora, em nome de Jesus Cristo. Anjos de Deus entrem em ação agora, e onde houver alguém aprisionado agora, seja quebrado agora este cativeiro, em nome de Jesus Cristo. Nós ministramos libertação agora no corpo, em nome de Jesus. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, vai tocando agora, Senhor, quem tem enfermidades, ó Deus, no corpo, vai libertando agora, em nome de Jesus. O espírito da enfermidade vai saindo agora, em nome de Jesus. Entra, Senhor, em ação, ó Pai, agora na alma, as emoções, vontades, desejos, Senhor, meu Deus, meu Pai, intenções do coração sejam curadas agora. Leva, Senhor, a mente cativa à obediência à tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Vai desfazendo agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a amarra, Senhor, meu Deus, meu Pai, na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, em nome de Jesus Cristo. As maldições sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Palavras de derrota, de destruição, sejam desfeitas agora, em nome de Jesus Cristo. E eu dou ordem agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, que, Senhor, o Espírito Santo seja ativado na vida deste homem e desta mulher. Que haja, Senhor, um renovo do Senhor, o teu Espírito Santo seja derramado, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando agora, vai tirando, Senhor, meu Deus, meu Pai, deste cativeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. A dor vai saindo agora, em nome de Jesus. A angústia vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos dando ordem agora para a rejeição, vai saindo agora, em nome de Jesus. Nós somos amados, nós somos filhos, nós somos eleitos, nós somos homens e mulheres guerreiros e guerreiras do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toda a palavra, todo o rótulo, todo o título que Satanás, que o homem tem colocado sobre nós, seja desfeito agora, em nome de Jesus Cristo. Nós carregamos a marca de Cristo, nós carregamos sobre nossa cabeça o sangue do Cordeiro, sobre nós está o óleo da unção que foi derramado, Senhor, meu Deus, meu Pai, por nós. A autoridade, Senhor, que nos foi delegada, nós exercemos agora, em nome de Jesus Cristo. Seja quebrado e rompido agora, em nome de Jesus. Pai, nós ministramos sobre a tua igreja, Pai, como um ato de fé, um ato, Senhor, profético nesta noite, em nome de Jesus. Nós estamos saindo do cativeiro. Dê um passo à frente, saia do cativeiro agora, em nome de Jesus. Saia deste cativeiro, em nome de Jesus. Dê um passo à frente, em nome de Jesus. Seja destravado aquilo que prende, seja destravado agora, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que prende os teus filhos, seja destravado e quebrado agora, em nome de Jesus Cristo. Nós ministramos liberdade no Espírito, nós ministramos cura, nós ministramos, Senhor, a fé que excede todo entendimento, e
nós ministramos a alegria do Senhor sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorifique, exalte o nome do Senhor. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode tomar o teu assento. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa é uma oração de concordância, uma oração de legalidade. Amém. Glória a Deus. Creio. Quando a carne quiser tomar o controle, coloque a mão para a sua cabeça, não espere para o próximo culto. Diga: Satanás, eu não pertenço mais ao pecado. Eu não pertenço mais a este cativeiro. Ministre sobre a sua vida a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, queridos. Amém? Nós vamos partir para o nosso momento de gratidão.